Aleluias. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, nesta noite, Pai. Sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar, Pai. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, queremos ouvir a Tua palavra. Eu sei, Pai, que o Senhor já colocou no coração da Tua filha, Senhor, uma palavra. Que neste momento, Senhor, ela possa diminuir para que o Senhor possa crescer. Usa a vida dela, Senhor, com poder, graça e autoridade, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que nós possamos estar atentos, Pai, para ouvir a Tua voz e a Tua palavra nesta noite. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Você pode se sentar. Eu estou muito contente de estar aqui nessa noite. E eu sei que o Senhor me trouxe aqui, não só para ministrar a sua palavra, mas também para renovar meu coração. E eu posso dizer que, irmão, quando eu sair desse culto, eu vou sair dizendo que o meu coração foi renovado. Eu agradeço a Deus por estar aqui, poder cantar hino da harpa, poder adorar o Senhor dessa forma. Louvado seja Deus. Gosto muito de estar aqui com o pastor Robson, a Tânia. Nós já os conhecemos há muitos anos, né? Mesmo muitos anos. Acho que uns 15 anos, né? Ou mais, é verdade. Nós somos jovens, mas nós já nos conhecemos há bastante tempo. Glória a Deus. E nós estamos chegando de São Tomé e Príncipe. Foi um tempo bom. Voltamos meio doentinhos, assim, constipados. Mas voltamos alegres por termos um duche em casa. Ai, que bênção, poder tomar um banho e poder abrir a torneira e ter água. Porque lá não tem. A gente toma banho de latinha. É muito difícil, meus irmãos, a vida lá. Mas foi uma bênção, uma semana de ensinamento, né, na escola da Jocum. Viajamos lá pelas ilhas e o Senhor foi glorificado. Na ilha que nós visitamos, vidas se converteram ao Senhor. E isso é o que alegra o nosso coração, né? E é uma ilha linda, maravilhosa. Assim, eu louvo a Deus pela vida dos portugueses e brasileiros, porque Portugal fez um excelente trabalho lá naquela ilha. E os brasileiros, ainda hoje, o Brasil tem mandado profissionais para lá para ajudar a profissionalizar aquele povo. E tem sido uma bênção muito grande. E muito interessante mesmo, assim, poder ver que Deus tem agido naquela ilha. E a palavra do Senhor diz, as ilhas aguardarão pela minha presença. E nós temos visto realmente isso acontecer nas ilhas, recebendo a palavra do Senhor. Eu espero um dia poder voltar, né? Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E sabe, o pastor Robson estava falando do muçulmano que disse que o Messias dele já está vindo. Há 3 semanas atrás, um dos maiores rabinos judeus de Jerusalém conclamou a todos os judeus. Você viu essa reportagem? Conclamando todos os judeus no mundo todo para voltarem para Jerusalém para o retorno do Messias. Todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo bíblico, estão esperando um Messias. O budista está esperando o Messias, que se chama Maitreya. Os hindus estão esperando um Messias que chamam de mestre. Os muçulmanos estão esperando o Messias, os judeus estão esperando o Messias, que nós sabemos que é o anticristo, que já está para se revelar e as nações vão recebê-lo como Messias verdadeiro. Mas nós já cremos que o nosso Messias veio e todas as nações vão reconhecê-lo como Senhor, vão reconhecê-lo como Deus. A palavra do Senhor diz isso, e esse tema dessa campanha tem muito a ver com o que vai acontecer no Vale da Decisão. Porque o Vale da Decisão nós levamos como um lugar simbólico para nós, igreja. Mas é um lugar físico que existe em Jerusalém, chamado de Vale do Cedron ou Vale de Jeosafá. E é lá que Jesus vai vir, é lá que Jesus vai honrar a sua igreja, é lá que Jesus vai desonrar as nações ímpias, é lá que o nome do Senhor vai ser glorificado fisicamente. Isso vai acontecer. Isso foi profetizado pelo profeta Joel. E eu quero ler o tema, então, que os irmãos têm aqui, que é um tema muito difícil da gente pregar e de ouvir, porque é um tema que gera em nós algum confronto de decisão, não é? Um confronto que nos leva a uma decisão por Deus ou pelo mundo, pela santidade ou por uma vida que nos afasta da santidade, pelo céu ou pelo inferno, não é? Pela vida
na eternidade com o Senhor ou pela morte na eternidade no inferno. Então o vale da decisão é hoje aqui nesse lugar. Todos os dias nós somos colocados diante de decisões. Sim ou não? Deus ou o diabo, o mundo ou a igreja, né? Ser santo ou ser profano, ser filho de Deus ou ser filho do diabo, porque a palavra do Senhor só nos dá duas alternativas. E aqui Joel, ele começa, eu quero ler a partir do verso 9. Joel foi considerado um dos profetas menores, mas foi um grande profeta de Deus. Ele profetizou na época do rei Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade. E Joel, ele foi profeta em Judá. E ele profetizou palavra de esperança para um povo que estava sem esperança. Por quê? Por causa do pecado, Deus permitiu que uma praga de gafanhotos viesse e devastasse tudo que era verde. A terra de Judá estava seca. Não tinha comida, não tinha água, não tinha vegetação. E Deus então levanta Joel para trazer uma palavra de restauração e de esperança para aquele povo que estava vivendo consequências do seu pecado. Mas Deus então levanta Joel e diz: eu vou começar algo novo no meu povo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o nosso Deus é Deus de graça, de misericórdia, de amor, de bondade. Deus tem prazer em começar de novo na nossa vida. Não importa o que a gente tenha feito. Não importa por quantos quilômetros nós tenhamos nos afastado dele, o seu amor sempre vai nos atrair de novo ao centro da sua vontade. Ainda que a gente sofra consequências, o Senhor tem prazer em começar algo novo na nossa vida. O Senhor teve prazer em começar algo novo na vida de Abraão e Sara, quando ela tinha 90 anos. Quando ele tinha 100 anos, o Senhor deu para eles Isaac, que até hoje toca a nossa vida. Jesus vem da linhagem de Isaac. E hoje nós somos crentes por causa de Isaac, por causa de Cristo, que veio através de Abraão. O Senhor começou de novo uma obra linda na vida do endemoniado gadareno. Disse: volta para a tua casa e vai contar quão grandes coisas te fez o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Então o Senhor fala aqui através de Joel, versículo 9, capítulo 3. Proclamai isto entre as nações. Santificai uma guerra, levantai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Senhor, eu louvo o teu nome nessa noite. E te exalto, Senhor, por ter me trazido esta casa de profetas, esta casa de adoração, casa, Senhor, que a tua palavra, Senhor, tem sido valorizada, tem sido amada, tem sido apreciada, tem sido obedecida. Eu te louvo por estar aqui neste lugar onde eu posso, Senhor, receber fé através da fé dos teus filhos, canções de fé, declarações de fé, canções que cantam a palavra, que declaram a palavra, e nós, quando ouvimos e cantamos, nós dizemos: é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus de Naamã, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus que estava ali, Senhor, naquele lugar. É o Deus que eu sirvo. O mesmo Deus que estava ali naquela praia e mandou os discípulos voltarem para o alto mar. É o mesmo Deus que eu sirvo. É o mesmo Deus poderoso que está presente na minha vida. O Deus que nos instruiu a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite dizendo: há um vale de decisão. Há um vale de decisão. E hoje em nosso século, multidões estão nesse vale. Multidões em todas as nações da terra estão tomando suas decisões.
E o Senhor também coloca diante de nós decisões. 10 virgens esperavam o mesmo noivo, mas 5 tiveram prudência para decidir ter mais azeite na lamparina, porque elas sabiam que o noivo estava às portas. 5 eram loucas, não decidiram por ter azeite suficiente, e o noivo voltou. 5 subiram, 5 ficaram. Nos ajuda, Senhor, a sermos como as 5 prudentes. Nesse vale de decisão, estamos quase à meia-noite. Estamos quase chegando à meia-noite, quando vamos ouvir uma voz. Aí vem o noivo. E a última trombeta vai soar, Senhor. E o nome daqueles preparados, bem-aventurados que amaram a sua vinda, esses vão subir para as bodas do Cordeiro. Fala o nosso coração, Senhor, nessa noite. A palavra do Senhor é coisa séria. A igreja é coisa séria. Não estamos aqui a brincar. Estamos aqui a fazer aquilo que é sério. Jesus levou o seu ministério de 3 anos na terra muito a sério. Não jogava a conversa fora. Não se perdia em divaneios. Não perdia tempo. Não dormia além do que o necessário. Jesus levou seu ministério a sério. Tão a sério, que lá na cruz do Calvário ele pôde dizer: completei a obra. Está consumado. De Candaramanaya, Shori Candarabaya, Xere Candarabachaias. E a sua palavra diz: requer-se dos despenseiros que eles sejam achados fiéis, que eles sejam achados sérios. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de chegarmos no Vale da Decisão, Joel, ele profetiza para o povo, o Senhor falando através dele uma palavra firme. E o Senhor diz que começaria algo novo na vida do seu povo, mas o seu povo precisava fazer algumas coisas. O seu povo precisava tomar algumas decisões. E essa decisão começa por proclamar aquilo que o Senhor ia fazer pelas nações. Aqui no verso 9, proclamar isto entre as nações ou entre os gentios. Ou seja, a palavra que a igreja deve ter hoje é: Jesus está às portas, Jesus está voltando. Ele não está preparando a sua noiva para viver nessa terra. É por isso que nós não pregamos uma teologia de prosperidade que possa nos fixar aqui, fixar os nossos olhos nessa terra. O irmão cantou aqui o hino da harpa cristã. Eu não sei se é do cantor cristão, mas tem um louvor que eu amo muito, um hino que diz assim: passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Porque tudo nessa vida tende a fazer a nós fixarmos os nossos olhos aqui. Mas a palavra diz que bem-aventurados aqueles que amam e aguardam a sua vinda. E essa deve ser a palavra da igreja. O noivo está chegando. Jesus está chegando. Os muçulmanos estão declarando que o anticristo está vindo. Os judeus estão declarando que o Messias deles está vindo. Todas as religiões estão declarando. A igreja tem que declarar: Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E depois ele vai estabelecer o seu governo nessa terra. Serão novos céus e nova terra. Essa é a esperança do crente. Mas aí, Joel continua dizendo que eles deveriam santificar uma guerra. Santificar uma guerra, que coisa interessante. O que significa santificar uma guerra? Eu quero dizer para você que você está numa guerra. Essa guerra é uma guerra constante, 24 horas por dia. Nós não estamos num parque de diversões, não é? Ou num jardim de infância. O Senhor nos colocou numa guerra. E essa guerra é contra o pecado, essa guerra é contra o diabo, essa guerra é contra o mundo, essa guerra é contra nós. Mas o Senhor está dizendo aqui através de Joel que nós não temos que esperar o ataque vir até nós, a guerra chegar até nós para a gente se defender, não. O Senhor está dizendo: meu povo, santifica uma guerra, entra na batalha, nas regiões celestiais. Por isso que a igreja faz campanha de oração, de jejum. Por isso que a igreja faz campanha para ministrar a palavra, para que o povo possa ser santificado e santificado numa guerra. Nós também estamos em campanha, nós começamos dia 1º de setembro
40 dias de jejum de oração, de meia-noite a 2 da tarde. Não é fácil, eu sei que muita gente não consegue fazer, porque trabalha, porque às vezes tem um trabalho difícil e tem hora do almoço, mas muitos irmãos estão fazendo e eu tenho visto vitória na vida dos irmãos, na vida da igreja. Esse mês de outubro é o mês que nós chamamos de Minha Família aos Pés da Cruz. Colocamos uma cruz grande na igreja, um tecido, os irmãos vão lá colocar os nomes dos seus familiares. Nós estamos santificando uma guerra. E essa guerra começa nas regiões celestiais. Juntamente com Cristo estamos e temos autoridade no Senhor. E é por isso que nós santificamos a guerra usando as disciplinas espirituais. A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, a adoração, a obediência a Deus, o congregar na casa de Deus, são disciplinas espirituais que, se não forem observadas, nós vamos ser derrotados nessa guerra. Não vamos ser vencedores. A igreja precisa saber a posição que ela tem em Deus. Eu gosto muito de falar, né? Acho que eu já falei isso aqui uma vez que eu vim pregar, que a verdadeira rainha dos céus não é aquela que profetizou Ezequiel, Jeremias, ou que Paulo, né, disse sobre a Diana dos Efésios. A verdadeira rainha dos céus não é Nossa Senhora de Fátima, ou Aparecida do Norte, ou a Lourdes, ou Guadalupe. Esse principado feminino que age no mundo todo. Mas a verdadeira rainha dos céus é a igreja. Essa que tem aí fora é a impostora. Porque a igreja que vai se casar com o noivo, a igreja que está sentada nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, é a igreja que recebeu o poder para pisar serpentes e escorpiões. Ela é a verdadeira rainha dos céus, precisa tomar autoridade e santificar essa guerra. Mas o Senhor continua dizendo que eles deveriam, no verso 9 aqui, levantar os valentes. É preciso nós discernirmos que a igreja tem que se levantar com valentia. Não significa que você nunca vai ter medo, nunca vai ter receio. Mas é aquele que não se dobra, que não negocia Jesus por nada. É um valente que se levanta e que se prepara usando a armadura do Espírito. E Paulo diz que nós temos que usar a armadura do Espírito para resistirmos no dia mau. Nós estamos vivendo um dia mau na nossa geração, meus irmãos. Se Jesus não voltar logo, eu não sei o que vai ser desse mundo. Quando eu ligo a televisão e vejo o que está acontecendo no mundo, eu falo, Jesus, volta. Volta, porque tanta injustiça, tanta violência, tanto terrorismo, tanta miséria nesse mundo, tanto pecado. As nações estão liberando pecados moralmente inconcebíveis, irmãos, há anos atrás. Por isso que temos que gerar esse clamor no nosso coração, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem, vem. E ele continua dizendo que o seu povo deveria fazer subir os homens de guerra. Faz subir os homens de guerra. E sabe o que eu entendo aqui quando fala faz subir os homens de guerra? Unidade, comunhão, ser um no propósito. Deus não pode trabalhar no meio de um reino que está dividido. Nós não vamos vencer a batalha se nós estivermos divididos. É o processo da sinergia. Um cavalo puxa 1000 quilos. 2 cavalos puxam 10.000. Nós juntos vamos mais longe. Juntos conseguimos vencer essa guerra. Eu estava pensando, né? Esse ano, para mim, para o meu esposo, tem sido um ano bem apostólico. Nós temos viajado bastante. E desde o começo do ano nós temos viajado, ficamos meses fora e agora voltamos, vamos viajar de novo daqui uns dias. E a nossa igreja não parou. A igreja não precisa de mim. Eu é que preciso da minha igreja. Eu tenho que ter essa consciência, sabe, viajando. Eu falei, meu Deus, que saudade da minha igreja, que vontade de tomar ceia na minha igreja, que vontade de congregar na minha igreja, que vontade de estar lá. Porque tem gente que acha que faz um favor para a igreja, não faz não, irmão. Nós é que precisamos da igreja, a igreja não precisa da gente. Porque Jesus, ele vai abençoar a sua igreja com muito ou com pouco. Não é verdade? Não cantamos aqui, se eu descer, se eu subir, se eu vencer, se eu chorar. Eu vou continuar sendo adorador. A igreja, a identidade dela é de adoradora. Ela é apaixonada pelo seu noivo.
A igreja é poderosa em Deus. Tenho ouvido tanto crente aí falando, né? Eu não quero refugiado no meu país, não. Porque esses muçulmanos vão vir aí, vão islamizar a minha nação. E a igreja, não, meu irmão, ninguém vai destruir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é indestrutível. Jesus quem disse, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente serve a um Deus que não mente. Ele vela e zela pela sua palavra para cumprir. Igual um irmão chegou para o pastor todo vaidoso e disse, é para mim isso aqui, né? Numa taça dessa sabe bem melhor, hein? Não é verdade, irmão? Você toma um cafezinho no copinho de plástico, não tem o mesmo sabor que numa xícara, né? Numa chávena. Olha que chique. Você me deu um no copo de plástico, né? Mas essa aqui tá melhor, tá? Aí o irmão chegou pro pastor todo vaidoso e disse assim, pastor, eu tenho 23 anos de convertido. Aí o pastor disse assim, não, você só tem 1 ano de convertido, o resto é só repetição. Você não cresce, você não muda, você não se une. Tem que levantar os valentes, meu irmão. Tem que levantar. Você é um valente de Deus, levanta sua mão aí. Então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Os valentes de Deus recebem prosperidade, porque os sinais seguirão os que crerem. Você não vai precisar correr atrás de bênção, não. As bênçãos é que vão correr atrás de você. Está na Bíblia. Foi Jesus que disse isso. E em nome de Jesus nós precisamos de obedecer o que disse aqui o Senhor através de Joel. E no verso 10 o Senhor ainda diz que eles deveriam trabalhar com os recursos que eles tinham. Porque o Senhor fala assim, olha, das enxadas eles deveriam fazer espadas. E das foices eles deveriam fazer lanças. Deus estava falando para um povo que era camponês, um povo que não sabia a arte da guerra. Então eles deveriam lutar com as armas que eles conheciam. Eles só conheciam enxadas e só conheciam lanças. O Senhor está dizendo, vocês têm que parar de ficar falando que não conseguem ir para a guerra, colocando a culpa nos outros ou na falta de recursos. Pega a sua enxada, faz dela uma espada. Pega a sua lança, faz dela uma foice e vá para a guerra. Muitas vezes a gente fica culpando o pai porque a gente não teve uma educação. A gente culpa o governo porque a gente não tem dinheiro. A gente culpa a igreja porque a gente não sai do lugar. A gente culpa um e outro. Meu irmão, para de culpar os outros e olha para Jesus e fala, Senhor, estão aqui meus 5 pães e 2 peixinhos. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Porque o Senhor pode fazer muito com pouco. E aqui está o meu pouco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus pegou 2 homens simples no deserto. Um chamava Bezalel, o outro Oliabe. Um era da tribo de Dan, da tribo de Judá. Eles só sabiam fazer tijolos. Eles tinham sido escravos a vida toda. Mas o Senhor disse, o meu Espírito vai vir sobre vocês. Vai capacitar vocês a fazerem toda a obra de arte no tabernáculo. Bordados. Coisas lindíssimas, sem tecnologia. E sabe aquele tabernáculo? Era o modelo do que estava no céu. Fizeram direitinho. Por quê? Porque quando a gente se dispõe a deixar Deus usar os recursos que temos, a glória é dele, o poder é dele, a capacitação vem dele. E aí o Senhor continua dizendo, a 5ª coisa que eles deveriam fazer é, diga ao fraco, eu sou forte. Você pode dizer isso? Diga ao fraco, eu sou forte. Vamos falar juntos? Diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes a gente se sente fraco e a gente é sem Deus. Mas a palavra está dizendo que nós devemos aqui declarar, eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. Então eles estariam preparados para passarem para o vale da decisão. Que vale da decisão é esse aqui? Eu e o meu esposo temos ido todos os anos a Israel, levamos pessoas, né? Agora vamos levar em novembro 22 pastores. O Ministério do Turismo tem pedido, né? Eduardo e o Rodrigues, você conhece o pastor Rodrigues, né? Para levar assim, divulgar em Israel aqui entre os pastores portugueses. E eles pagam as despesas, né, dos pastores. Então a gente vai de 2ª vez esse ano. A primeira vez não foi assim, nós levamos um grupo, agora em novembro vai ser assim. Então a gente tem ido nesse vale aqui da decisão. Esse vale da decisão, que a Bíblia chama aqui, ele é um vale que fica entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras.
ele é chamado de Vale do Cedron ou Vale de Jeosafá. É um lugar que as pessoas antigamente, nas gerações passadas, costumavam jogar lixo, costumavam jogar tudo que não prestava. Elas jogavam seus ídolos lá e as gerações vinham e aquilo ali fazia um monte. As gerações vinham e jogavam mais. E as escavações mostram muitas e muitas gerações ali com camadas de lixo. Até eles chamam de tel, né? Tel é um monte de lixo que se formou uma estrada, um monte assim que você pode andar. Não parece que é lixo não, é tudo com casas e tal. E o Vale do Cedron era esse lugar. E muita coisa aconteceu ali. O Vale do Cedron, o Vale de Jeosafá, o Vale de Decisão, né? O mesmo nome, três nomes para o mesmo lugar. Era um lugar, ou é um lugar muito seco e um lugar muito escuro. Mas interessante que coisas muito profundas de decisão aconteceram ali no Vale do Cedron. Por exemplo, Davi. O rei Davi parou ali quando fugia da perseguição do seu filho Absalão. E sabe o que eu achei mais interessante quando eu fui pesquisar? Que Absalão, os irmãos sabem, não é o filho mais velho, tentou tomar o trono do seu pai Davi, e ele foi atrás do seu pai para matá-lo. Porque se seu pai morresse, ele poderia assumir o trono. E Davi, então, para não matar o seu filho, porque Davi poderia matar o seu filho, porque Davi era um guerreiro poderoso. Não ficava nenhum inimigo de pé diante de Davi. Mas Davi amava o seu filho Absalão, chorou por Absalão. E então Davi, fugindo com seus homens, né, dos homens de Absalão, eles pararam no Vale da Decisão. E ali Davi teve que tomar uma decisão. Ou ele parava e dependia de Deus, ou ele se vingava do seu filho. Ou ele confiava em Deus, ou ele agia com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. E a palavra do Senhor diz em 2 Samuel 15, 23, assim: e toda a terra chorava grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei Davi passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Verso 32 diz assim: e aconteceu que chegando Davi ao cume do monte, para ali adorar a Deus. Olha que decisão nesse vale, meus irmãos. O inimigo não importa se é filho, se é primo, se é irmão em Cristo, não importa. É um inimigo que se levanta. Quer tomar seu lugar. É uma pessoa que quer usurpar aquilo que você tem. E de repente você está passando num lugar seco, um lugar escuro da sua vida. Está passando, como o próprio Davi disse, no vale da sombra de morte. E agora você está ali refletindo: o que eu faço, meu Deus? Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu for contra Absalão, eu posso matá-lo. E eu não vou deixar ninguém usurpar meu trono. Mas eu prefiro adorar a Deus. Porque a vingança vem do Senhor. Foi o Davi que disse: o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Foi Davi que disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E ali no vale de decisão, no Cedron, ele adora a Deus. Sabe o que aconteceu? Absalão tinha cabelos longos, vinha, né, por um caminho, seus cabelos agarram numa árvore, vem lá uma pessoa e mata Absalão. Davi chorou muito a morte de Absalão, mas o mais interessante é que Absalão foi sepultado no vale de decisão. Lá no Vale do Cedron tem um pilar chamado Pilar de Absalão. Porque no mesmo lugar que Deus permite que os inimigos venham contra nós, é no mesmo lugar que o Senhor nos exalta e glorifica o nome dEle, mostrando que o Vale de Decisão é lugar de sepultamento dos nossos inimigos. É lugar de sepultamento daqueles planos que o diabo levanta contra nós. A vitória vem do Senhor. Ali, no Vale de Decisão, no Vale do Cedron, ou no Vale de Josafá, o rei Asa, ele fez algo tremendo. O rei Asa, ele começou a reinar ainda menino. E ele tinha uma mãe diabólica. Sua mãe se chamava Maaca e ela adorava uma deusa, um demônio chamado Acera. Ela tinha um ídolo enorme na sua casa. Quando Asa tomou o poder, ele entendeu, ele teve a revelação de que ele deveria colocar a nação aos pés do Senhor Deus.
e deveria quebrar os ídolos familiares. Ele foi lá no Vale do Cedron, levou o ídolo da sua mãe, despedaçou o ídolo no Vale da Decisão e disse: basta! Israel vai adorar a Jeová. Israel vai adorar ao Senhor. Eu estou quebrando os vínculos familiares. As tradições familiares. E isso está lá em 1 Reis 15, 13. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Acera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Deus vai nos colocar muitas vezes nesse vale de decisão para nós decidirmos: sigo a Jesus ou sigo a tradição dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados? Uma irmã se converteu, há 2 semanas atrás nós batizamos 12 portugueses. Nós estamos muito felizes. Nossa igreja tem 95% hoje de portugueses. Nós estamos muito felizes mesmo. Muitos novos convertidos. E uma irmã, Isabel, estava em depressão. Ela foi fazer unha. E uma irmã falou da nossa igreja. E ela foi, nunca mais deixou de ir. E ela não tinha falado com o marido que ia se batizar. Ela vivia em depressão, deitada no sofá. E fazia comida com má vontade. Cuidava da casa de má vontade. E o marido, de repente, começou a ver que ela estava tão alegre. Ficava mais no sofá. Cuidava bem da casa. E fazia boas comidas. E ele disse: mas toda terça-feira tu sais para algum lugar. E todo domingo de manhã tu sais para algum lugar. Para onde que tu andas aí, pá? Isso está te fazer bem? E ela disse: ó, vem cá na internet. Mostrou a nossa igreja. E ele disse: eu sei lá o que é esse tal de metodista. Mas isso está te fazer bem? Continua. Mas na semana do batismo, ela contou para a família que ela ia se batizar. E a mãe, o pai, né? A Isabel já tem filhos adultos, mas os pais muito católicos, né? Enraizados na tradição dos familiares. Eles disseram: nós não concordamos que você se batize. Você já foi batizado quando criança. Só que a Isabel entendeu que o batismo de criança não é válido. Porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo tem a ver com o entendimento sobre o discernimento da cruz do Calvário. O batismo é o nosso sepultamento. Nós vamos lá declarar para o mundo que morremos com Cristo e agora somos novas criaturas. E então ela estava naquela luta, né? Meu marido disse que eu, se eu quiser, posso me batizar. Mas os meus filhos estão contra, meus pais estão contra, meus irmãos estão contra. E eu falei: eu não vou falar nem que sim, nem que não. Eu vou orar por ti e tu vais sentir paz naquilo que tens que fazer. Se tens que esperar mais um pouco, tu esperas. Ela fez aulas de batismo, tudo bonitinho. No dia do batismo, lá estava ela com a irmã dela, lá estava ela com a amiga dela, lá estava ela com o telemóvel ligado para filmar e passar em direto lá para o pessoal da casa dela. E na hora do batismo, ela veio à frente e ela gritou assim: eu estou aqui para dar cabo da Isabel antiga. E eu falei: glória a Deus por isso, quebrou com as tradições dos seus antepassados. Ela passou no vale de decisão como rei Asa. Mas houve também um outro acontecimento ali com outro rei, o rei Ezequias. O rei Ezequias levou os levitas, os adoradores ali, no Vale do Cedron. No 2 Crônicas 29:16 diz assim: e os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Que tremendo! Esse vale de decisão é o lugar que nós temos que jogar todo o ídolo mudo. Sabe? Não são só os idólatras que adoram imagens de escultura que têm ídolos mudos, irmãos. Nós temos tido ídolos mudos. E nós temos que decidir essa noite. Fazer uma aliança com Deus. Dizer: Senhor, Mamon, o Deus das riquezas, não é meu Deus. Senhor, o Deus da sensualidade não é o meu Deus. Senhor, o Deus da rebeldia não é o meu Deus. Não é. Eu vou lançar tudo no vale da decisão. E eu vou declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou andar em obediência. Mas sabe o que de mais profundo aconteceu no Vale do Cedron? E a causa de você e eu estarmos aqui foi Jesus. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele desceu no Vale do Cedron e ele foi até o Getsêmani. O Getsêmani fica no Vale do Cedron, você sabia?
E ali Jesus tomou a maior decisão de todas. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Verso 38 a 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, meus irmãos, lugar de decisão. É lugar de fazermos uma decisão entre entregarmos a nossa vida por completo a Deus. Em fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. Jesus estava nesse impasse. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. O vale de decisão é um lugar de entrega, um lugar de dor, um lugar de lágrimas de sangue, muitas vezes. Para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus chorou ali, Jesus suou gotas de sangue naquele lugar escuro e seco. Jesus passou o vale de sombra de morte sozinho. Mas ele tomou uma decisão que afeta até hoje a nossa vida. E se não fosse aquela decisão, seja feito o que tu queres e não o que eu quero, você e eu não estaríamos aqui. Estávamos todos condenados ao inferno. Porque Jesus foi a única alternativa de Deus Pai para a salvação da humanidade. E sabe, naquele lugar, quando Jesus acaba de orar, quem vem? Judas. Judas também tomou uma decisão muito antes daquele vale. Mas naquele vale também ele teve outra opção. Mas ele escolheu trair Jesus com um beijo. Ali no vale de Cedron, ele vem com os soldados. E ele disse: aquele quem eu beijar é ele. E ele beijou Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O vale de decisão em que multidões estão nele é um lugar de decidirmos se nós vamos com Jesus até o fim ou se vamos negociá-lo por 30 moedas de prata. Por qualquer oferta, qualquer prato de lentilhas que nos oferecem aí fora. Qualquer proposta que entristece o Espírito Santo. Você vê que o vale de decisão é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. Não é dizer: estou aqui para decidir se vou ser crente ou não vou. Não, é coisa muito mais séria. E isso tudo aconteceu lá no lugar físico, no lugar literalmente falando. E sabe lá o que vai acontecer no futuro? Depois que Josafá, o rei Josafá, ele reinou, aquele vale foi transformado no nome dele. O vale de Josafá. E o vale de Josafá significa o lugar que Deus julgará. E é lá que Jesus vai julgar as nações ímpias. É lá que Jesus vai honrar seu povo. É lá. Zacarias profetizou isso. Que o Monte das Oliveiras vai se fender em dois. E Jesus vai voltar ali para julgar. Ali naquele lugar, no vale de decisões. Vai haver uma multidão também ali, tomando uma decisão por Deus ou pelo diabo. Pela vida eterna ou pela morte eterna. Mas nós temos a oportunidade de estarmos nesse vale hoje, dizendo: eu quero Deus. Eu quero Deus para viver esse momento de glória na minha vida. E você? Você veio nessa campanha porque você tomou uma decisão. Você veio nessa campanha porque você veio declarar que você é um valente, você é uma valente. Eu sei que tem fé nesse lugar. Aí você pode dizer: eu tenho uma pequena fé. Graças a Deus que você tem uma pequena fé. Às vezes a gente evangeliza na rua e escuta pessoas não crentes dizendo assim: eu tenho uma grande fé. Aí eu creio muito em Deus. Eu falo: meu Deus, eu queria ter uma fé assim. Porque eu luto todo dia para ter fé, irmãos. Todo dia eu luto para ter fé. Todo dia eu falo como aquele homem lá. Lembra daquele centurião? O Senhor falou assim: eu posso, se tu crês, tu crês? Eu posso curar, tu crês? Eu creio. Mas ajuda-me na minha incredulidade. Mas creio? Mas ajuda-me na minha incredulidade. Porque a gente declara que crê e a gente crê. Mas a gente crê porque a gente tem dúvida.
E a gente precisa tomar uma decisão pela fé. Você pode dizer, eu tenho uma pequena fé, graças a Deus. Jesus disse que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte, vai daqui para ali, ele vai. De uma forma ou de outra, o Senhor age na vida daquele que tem fé. Eu nunca me esqueço uma história que meu primeiro pastor contava. Ele dizia que tinha um menino na escola, uma criança que era crente. E sempre falava de Deus, sempre falava do que aprendia na escola dominical. E a professora não acreditava, né? Ela era muito incrédula. E ela dizia sempre contra aquilo que o menininho falava, né? E um dia eles estavam indo para as férias e a professora repreendeu ele que ele estava falando lá da Bíblia. E ela disse, você tem que parar de falar isso, negócio que tem fé, você nem sabe o que é fé. Deus não existe não. Aí ele disse, Deus existe sim. E Deus existe, eu tenho fé. E ele disse que se eu tiver fé, eu vou poder falar para aquela montanha ali, sair dali e ir para outro lugar. E a professora riu. E da janela da sala de aula dava para ver uma montanha. Aí a professora falou, está escrito na Bíblia que se você tiver fé, você pode mandar aquela montanha para outro lugar? E ela riu. Todas as crianças riram. E aí ela disse, nós vamos sair de férias hoje. 2 meses a gente vai ficar de férias. Eu quero ver se você tem fé mesmo. Daqui a 2 meses nós vamos voltar aqui e eu quero ver se aquela montanha vai estar ali ou não vai. Você vai ver. Você não sabe nada do que fala. Aí eles foram de férias. Só que ninguém sabia, a prefeitura tinha um projeto, a Câmara, né? Tinha um projeto de fazer ali, construir prédios ali, tinha que tirar um monte. E exatamente nos 2 meses de férias, as retas cavadeiras da prefeitura, lá da Câmara, foram lá para poder tirar um monte. Quando chegaram para a aula, não tinha monte nenhum. Aí a professora olhou aquilo já assim, né, e disse, mas isso aí é fácil, a prefeitura mandou aí as retas cavadeiras, o menino falou, meu Deus, é assim, de um jeito ou de outro ele faz. Né? Então, o Senhor, Ele age na nossa vida, quando nós temos fé, que seja de um tamanho, de um grão de mostarda. Vamos ficar de pé, eu acho que o pastor vai orar aqui para a campanha, posso orar? Então vamos ficar de pé, meus irmãos. Vale da decisão, eu decido por Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. O irmão está ali com a esposa no hospital, mas está aqui louvando a Deus. Porque decidiu que Deus é o Deus da sua esposa, Deus é o Deus da sua vida. E ele sabe que se o Senhor está lá, nem o mal lhe sucederá. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos. Como é bom servir a Deus, meus irmãos. Eu não sei se você quer decidir nessa noite, falar, eu vou santificar essa guerra. Vou proclamar que Jesus está voltando. Eu vou tirar meus olhos dessa terra e vou olhar para o céu. Eu não vou olhar para a terra, eu vou olhar para onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Eu vou santificar essa guerra. Eu vou declarar que não vou esperar o ataque vir, não. Eu é que vou declarar que nas regiões celestiais eu estou assentado com Cristo. E eu declarei guerra e estou me revestindo da armadura do Espírito. Porque eu sou valente. Vou viver em unidade com a minha igreja. Eu vou declarar que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. E nesse vale de decisões, eu já tomei a minha decisão. Eu já fiz a minha escolha. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Você que tem sido um valente, um guerreiro. E que precisa de mais revestimento de Deus. Mais revestimento do Espírito Santo. Sai do seu lugar e vem. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, vem à frente, nós vamos orar a seguir. Vem declarando em nome de Jesus.